Amém. Irmãos, vamos orar aqui para a gente iniciar. Eu até comecei aqui falando se o pessoal tinha confundido se hoje era segunda ou terça, né, irmãos? Estamos tudo meio perdido aí nos dias, mas hoje é Feriadão, feriadão. terça-feira. Eu entrei aqui 9 horas, não tinha ninguém, entrou o Ricardo, aí apareceu o irmão Reinaldo aqui. Eu falei, será que a galera não tá sabendo que é terça, né? Mas estamos. Feriadão, feriadão. Meu, esse foi baita do feriado, né? Esse não teve jeito. Amém. Ô, Loures, você pode orar pela gente aqui para a gente iniciar, irmão? Sim, Amém. Obrigado, Loures. Senhor, meu Deus, meu Pai. Obrigado por mais uma noite dessa aula que nós vamos apresentar agora, Pai. Não é para o homem, é para Ti, Senhor. Que abre a mente de cada um, que tem uma palavra de conforto para cada coração, Deus. Deus, eu sei, Pai, tudo nessa terra aqui está complicado, mas eu te peço, Senhor, mais humildade nesse pessoal, nesses corações, mas que a pessoa ande na rua e tenha um pouco de paz, porque está tudo errado, meu Deus. Mas é para se cumprir o que está escrito na Bíblia, né? Eu te peço agora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que abençoe Jaguaré, abençoe cada barro de cada desses irmãos que está aqui, e guarde essas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Precisamos abençoar o bairro aqui mesmo, né, Amém. Lore? Precisamos abençoar o bairro mesmo. É o que está precisando, viu, mano? Porque Amém, está amém. complicado nossas áreas aqui, viu? Glória a Deus. Osni, a palavra está com o irmão. Ô, Glória. Obrigado por aceitar aqui o convite de última hora aqui, viu, Osni? Eu que agradeço. Amém. Amém. Tá me ouvindo bem? Tá alto aí? Não, tá ótimo, tá ótimo. Peraí, me aproximar aqui do microfone. Esse meu microfone, às vezes, acabou de falhar aqui, mas espero que não vai falhar, não. Amém. A paz a todos, aqueles que estão presentes e aqueles que também vão nos assistir. Eu recebi esse convite, né, do irmão Paulo, e eu estava meditando agora à tarde, pensando como levar uma mensagem que possa também abranger aqueles que vão assistir ao longo da semana. E o tema de hoje, falar a parte dos indignos, né, das pessoas que sofrem ou que sofreram na infância, né, algum tipo de maltrato, algum tipo de rejeição. Isso reflete na vida adulta do homem, né? Às vezes nós vemos na reportagem, né, pessoas agredindo esposas. Isso é um reflexo da criação que aconteceu no passado, na sua infância. Esse feminicídio que fala tanto aí na mídia também são reflexos de criações que passa sendo um legado, né, negativo, né, imputado acho que a sociedade pensa que todo homem é agressor, né, chega e fala assim, não, todo homem é agressor, não é todo homem não é agressor. Infelizmente tem uma parte da sociedade que sofreu, né, em uma parte da sua infância e acabou carregando essa parte de se sentir indigno, se sentir rebaixado, se sentir excluído de uma forma assim geral, e acaba ele externando em violência, seja no lar, no trânsito, né? Nós comentamos aqui muito dos motoqueiros que passam já cedo da manhã, já está arrancando o retrovisor, porque o cara já acorda estressado, já acorda achando que a sociedade não gosta dele, né? Então essa mensagem eu espero que atinja não só a parte emocional, espiritual e também sentimental de todos nós possamos aprender e aplicar para ajudar os irmãos que estão dentro e fora da igreja, né? E tanto em Mateus 10 quanto Lucas 17, Deus fala de quando ele juntou os 12 e falou assim, olha, vocês vão buscar as ovelhas perdidas da casa do meu pai de Israel, que primeiramente Jesus veio para os judeus. Então ele preparou os seus discípulos para visitar os irmãos que estão perdidos, os irmãos que estão desgarrados das sinagogas, né? Hoje em dia nós falamos de igreja, né? As pessoas que estão sofrendo. E Jesus aplicou em Lucas 17 a parte a prática do amor ao próximo, o sentimento. Ele fala que se você não ama quem você vê, você não pode dizer que ama a Deus que você não vê. Ou seja, você é um infiel, ou tradução é dizer que você é um mentiroso, né? Então nós temos que ter essa atenção para não ter esse tipo de falha ou cometer essa falha,
inconscientemente, nós temos que aprender a amar o próximo, ajudar quem está passando necessidade, acima de tudo, ensinar a melhorar o nosso comportamento. Eu sempre falo aqui sobre comportamento, sobre atitudes que temos de tomar no dia a dia. Primeiro Pedro fala isso, João também fala sobre isso, lá no final dos livros das epístolas, que nós temos que ter esse cuidado, esse zelo com o corpo de Cristo. Amém? Então, nosso tema de hoje fala da indignidade, as pessoas que se sentem indignas mesmo estando rodeadas ou estando na igreja, né? Então, por favor, anote aí, temos rápido, né? Nosso bate-papo aqui está em Lucas capítulo 19, no verso 1 ao 10, Mateus capítulo 9, do verso 20 a 22, Marcos capítulo 7, 24 ao 30 e Mateus 8:8. Vou resumir as histórias rapidamente para começar nosso bate-papo aqui. E Lucas 19 fala do Zaqueu, a história do homem publicano, um homem que foi tratado de maneira indigna pelo seu próprio povo, porque ele era desonesto, né? E Mateus 9 fala da mulher do fluxo de sangue, que ela também foi excluída da sociedade por ela ter um problema de incontinência, né, de fluxo, né, de sangue, e o dogma da sociedade dizia que ela era uma contaminada, ela não deveria andar perto de ninguém porque ia contaminar as pessoas tinham que se purificar por tantos dias, etc. E em Marcos 7 fala da mulher grega, né, uma grega que estava com problema da sua filha, e ela procurou uma solução, ela se mexeu, e vamos contar a história dela. E Mateus 8 fala do oficial romano, que a gente fecha com ele. Para quem não sabe, o oficial romano, ele totalmente indigno perante um povo que ele era um opressor, ele era um agressor. O exército romano, nos relatos, né, do tempo de Calígula e Nero, foram muito perversos com a sociedade, mataram crianças e mulheres. Os relatos são terríveis, né, dos historiadores, né? Então, um oficial romano procurar ajuda, né, pedir ajuda a um judeu, porque ele não tinha mais onde recorrer. Então, por que essa história no dia de hoje? Infelizmente, dentro da nossa sociedade, que eu falo dos evangélicos, né, dos cristãos, nós temos dentro da igreja pessoas que passam um problema sentimental, problemas da ordem emocional, que não consegue lidar com a rejeição. Então, às vezes ele vai estar na igreja, ele está ali sentado, está batendo palma, está cantando, mas a cabeça dele não está ali. O coração dele está em outro lugar. Por quê? Se sentir excluído da sociedade, eu juntei aqui eu compactei o texto para a gente não ser mais assertivo e não alongar muito nossa história, tá ok? Sentir-se excluído da sociedade pode trazer uma profunda sensação de solidão, abandono e até falta de propósito. Então, não vou citar nomes, mas já aconteceu alguns casos até famosos de irmãos que o filho comete suicídio, a esposa entra em depressão, toma remédio, não suporta a perda do filho, e o pai acaba, mesmo estando na igreja, mesmo sendo pastor, e acaba cometendo suicídio, porque a opressão social é tão grande, a cabeça da pessoa, ele não consegue mais raciocinar de maneira lógica, acha que não tem mais solução, mesmo lendo a Bíblia. É incrível, há vários relatos disso. Tá? Então, ele se sente abandonado, ele se sente com uma falta de propósito. Tá? Então, nós temos que aprender isso. Há pessoas no nosso meio que estão passando por isso. Tanto no Rio, quanto em São Paulo, quanto eu tive em Recife, em Manaus, eu vi esses mesmos fenômenos acontecerem. Pessoas, mesmo dentro da igreja, as pessoas estão se sentindo solitárias, infelizmente. A pessoa pode experimentar um sentimento de rejeição, baixa autoestima. Nós temos Moisés sentiu baixa estima, Josué sentiu baixa estima. Deixa eu falar que Josué, levanta, embora. Elias sentiu baixa estima. Eu estava cansado, sobrecarregado. Muitas vezes a impressão
que essa pessoa tem, que nós também podemos passar por isso, de não pertencer a lugar nenhum. Eu estou na igreja, mas sou um peixe fora d'água, né? Isso pode levar a ansiedade, tristeza e até a pessoa, isso acontece muito em jovens, né? Pegar gilete e se auto-infligir. Né? Por isso, ele está se sentindo pesado, ele está se sentindo oprimido, ele está se sentindo fora da sociedade. E trazendo para a Bíblia, tem pessoas que acham-se ser tão sujas, se acham tão pecadoras, que ela acha que Cristo não é para ela, ela acha que o amor de Deus nunca vai alcançá-la, ela acha que Deus nunca vai tratá-la, ela acha que o pecado que ela cometeu não tem solução. Porque nós sabemos que nós temos um adversário que vai ficar sussurrando: olha, você não vai conseguir ser abençoado, você não vai conseguir sair dessa depressão, você não vai conseguir o emprego, você não vai conseguir isso. Entendeu? Nós temos um adversário que vai ficar sussurrando ao nosso derredor, falando: você não vai conseguir. Aí a pessoa vai para a igreja, escuta o sermão, na segunda-feira ele não consegue nem levantar da cama. Eu tenho que trabalhar de novo. A dívida continua e entra naquele ciclo vicioso e não consegue ver uma solução. Eu quero deixar aqui registrado, né, em forma de um pedido para os irmãos que vão assistir, até para os irmãos que vão transmitir essa gravação, creia que Cristo tem uma solução para você. Você tem que crer. Muitos heróis da fé, que está em Hebreus, na segunda parte do texto, vai dizer que muitos não chegaram a alcançar a promessa, mas continuaram crendo. Abraão não viu uma multidão, Abraão não viu uma cidade construída, mas ele creu que a descendência dele seria gigantesca. Certo? Ele creu nisso. Ele viu a descendência gigantesca? Não, ele não viu, mas ele creu, mesmo sem ver. Passou anos, décadas para ele ver o filho nascer, para a mulher dele gerar um filho. Então isso é crer sem ver. Nós temos que aprender essa lição. Nem todas as vezes que a gente fala assim: olha, você vai vencer, não quer dizer que você no dia seguinte vai virar 100%, vai ter 100 milhões no bolso, vai ter do bom e do melhor. Não é isso que nós estamos pregando para você que pode acontecer. Lógico que pode. Não podemos limitar o poder de Deus. Mas não estou aqui para dizer que você, ao chegar na igreja, e tudo a sua vida vai se transformar. Não, existe um processo para todos nós. Tem gente que tem um processo de 10 anos, tem gente que leva 30 anos para se restaurar, tem gente que leva 1 hora, e eu já vi pessoas se mudarem em 1 hora. De um viciado morrendo na porta da igreja e a pessoa ser totalmente restaurada em questão de horas. Eu já vi pessoas levar 10, 30 anos. Então, todos nós temos um processo. Nós temos que entender isso. Todos nós temos uma cruz. É muito conhecido assim: carrega a sua cruz. É o processo que você tem que passar. Então, você tem que aprender a suportar o seu processo. E você não está sozinho. Nós temos um grupo aqui, nós chamamos de grupo de homens. Se você se sentir sozinho, solitário, se quiser conversar com alguém, nós sempre conversamos aqui com o Paulo e o Ricardo, estamos aqui na liderança. Eu mesmo me propus aqui, a pessoa passa a mensagem, estamos aqui, vamos bater papo, vamos conversar, para você ver que na Bíblia existe uma solução para o seu viver, que Deus criou você para um propósito. Você não é um acidente: eu não sou um Zé Ninguém. Não, não existe esse Zé Ninguém. Isso é um jargão popular que infelizmente colou na sociedade. E as pessoas hoje em dia chamam de bullying, né? Os jovens hoje em dia tem agora um site aí que não precisa nem citar, que pessoas fazem bullying virtual e a pessoa já acaba se matando porque ela não quer que a imagem dela seja exposta. É uma maneira sutil do diabo destruir a sociedade. E infelizmente muitos jovens estão caindo nesse tipo de armadilha. E essas pessoas crescem, se tornam adultos e vai ser adultos doentes. E essas pessoas vão frequentar a igreja. Nós temos que ter a atenção e ser atentos, como Jesus falou lá em Mateus 10: vocês se preparem aí e vão às ovelhas perdidas. Cuidado com as fadigas do dia a dia, mas, né, nossa busca pelo nosso crescimento, nossos prazeres da vida, né, nossos filhos, tem que dar atenção ao trabalho, mas temos que dar atenção às pessoas que estão caídas no meio do caminho. Nós temos que sempre lembrar da missão do ser o bom samaritano. Amém?
Voltando aqui, isso pode levar a ansiedade, tristeza e até mesmo isolamento ou auto-infligido, o que pode agravar ainda mais a situação, que é o suicídio. No entanto, é importante lembrar que essa experiência não define o valor de ninguém. Por pior que seja a experiência, nós temos que passar para as pessoas o pior que a pessoa passa. Isso não define o quem ela é perante Deus. Jesus desceu à terra, nasceu, cresceu, pregou, morreu, foi crucificado e ressuscitou, porque todos nós temos um valor para Ele. Ele veio para cumprir uma promessa e veio nos resgatar do mundo das trevas, então você tem um valor, nós temos um valor. Se você precisa de ajuda, procure ajuda o mais rápido possível. Qual é a saída? Buscar conexões, buscar grupos na igreja, bater papo. Tem gente que está passando necessidade, mas tem vergonha de entrar aqui no grupo para participar ou comentar. É comentando sobre a fé, é comentando sobre os heróis da fé que nós vamos crescendo no nosso entendimento, nós vamos crescendo em fé, nós vamos crescendo em conhecer a Deus, vamos crescendo em conhecer os irmãos. Isso alegra um ou outro. Nós que estamos aqui, já somos mais avançados, nós sabemos que nós somos o quê? Nós temos que ser sal, nós temos que ser luz. E o irmão que não consegue entrar, essa pessoa tem que ser alcançada. E o irmão que está escutando a pregação sabe que você é bem-vindo ao grupo. Né? Busque conexões, encontre apoio, grupos comunitários. Né? Tem o CVV, eu já estudei a matéria do CVV, que é o Grupo de Valorização da Vida, é aqui de São Paulo, eles funcionam 24 horas, a pessoa quer conversar de madrugada. Né? Relações significativas podem ajudar a aliviar esse peso, porque às vezes assim, nossa, eu estou tão afligido, o mundo está me oprimindo. E na Bíblia? Nós vamos aqui falar desses 4 passagens, Lucas 19, Mateus 9, Marcos 7 e Mateus 8, de pessoas que também passaram esse tipo de aflição, que foram excluídas da sociedade e se achavam indignas de ser perdoadas porque cometeram coisas terríveis. Por favor, abra sua Bíblia aí, Lucas 19. Lucas 19, a minha versão é NAA, né? Nova atualização. Alguns vai estar um pouquinho diferente, mas amém? Vamos ler. Lucas 19, na minha versão. Deixa eu levantar aqui, senão minha voz fica mais baixa. Versículo 1. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Jericó é próximo a Jerusalém. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ou seja, aqui já a Bíblia está nos dizendo que esse homem era rico, né? Era um publicano, ele trabalhava para Roma. E a história dele é uma história triste porque ele cobrava em excesso. Ele era um desonesto, ele enriqueceu fazendo coisas erradas. Ele roubava seu próprio povo, ou seja, esse homem não tinha como ele ir à igreja, não tinha como ele participar das rodas sociais. Ele era um excluído, certo? E ele ouviu dizer que existia um pregador naquela região que fazia sinais, fazia milagres e que era o Cristo, né? Verso 3. Procurava ver quem era Jesus, porque ele ouviu dizer, né? Mas não podia por causa da multidão. Não tinha como ele, vou na sinagoga ver Jesus. Ele ia ser apedrejado. Então ele era um excluído. Então, mas o que ele fez para a solução dele? Aqui eu vou botar em prática. Ele disse, vou dar meu jeito. Vou procurar uma igreja. Vou procurar um grupo da igreja para me enturmar. Aprenda isso, irmão. Não podia por causa da multidão. Por ser ele de pequena estatura. 4. Então, correndo diante, subiu num sicômoro e a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Ou seja, ele se moveu. Ele falou assim, vou dar um jeito, irmão. Eu vou subir na árvore. 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, qual é a possibilidade
Pare e pense comigo, um homem indigno, um ladrão, um desonesto, um homem que, se eu fosse judeu naquela época também, não, eu tacaria a pedra no Zaqueu, porque ele roubava o próprio povo, ele trabalhava para os romanos. Zaqueu deu o jeito dele, falou, cara, eu vou dar um jeito na minha vida, eu quero mudar a minha vida. O que ele fez? Ele deu fazer, olhou para frente ali, Jesus vai passar lá naquela curva lá embaixo, eu vou até lá, vou arrumar uma árvore, vou subir num monte, eu vou subir na cerca, arame farpado, né? Diz assim um texto, Zaqueu, verso 5, Jesus disse, chegou àquele lugar, olhando para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Jesus causou um escândalo, por quê? 6, Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Para Zaqueu, foi alegria. Para o povo, foi um choque social, porque todo mundo sabia quem era Zaqueu. 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Olha só, eles eram excluídos da sociedade. Irmão, bota na sua cabeça o seguinte, Deus já sabe do seu pecado, Deus sabe que você rouba, mente, faz fofoca, é mentiroso, Deus já sabe isso. Ele quer saber se você vai subir na árvore. Ele quer saber se você vai se mover para mudar a sua história. Ele quer saber se você vai largar a rede cheia de peixe para virar um pescador de homens. Ele quer saber se você vai parar de fazer as coisas erradas, que já foi dito para você não fazer, que se você vai mudar o rumo da sua história. Para Zaqueu foi uma árvore, para você pode ser um carro, pode ser um emprego, pode ser um vício, né? Pode ser problemas familiares. Se mova, se mexa. Jesus está dizendo, desça depressa, que eu vou na sua casa. Você já preparou sua casa para receber Jesus? Você fecha a porta do quarto, você tira uma hora no seu dia para você falar com Deus? Você tem que se mover. Deus está disponível, agora você deve se mover. Próximo personagem, Mateus 9. Mateus, capítulo 9, verso 20. A cura da mulher enferma. Mateus 9, 20. Diz assim na minha versão, eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, ou seja, o dogma social, né, da pessoa tem que andar bem vestida, né, que a pessoa não pode repetir roupa, né? Isso aconteceu uma vez com um rapaz me procurou que estava atormentado porque ele, na sociedade, no grupo que ele estava, o pessoal pegava no pé porque ele, na igreja que ele estava, o pessoal não podia repetir roupa. Então eu achei isso foi uma experiência, falei, nossa, como é que pode ter gente assim? Infelizmente tem. Né? Será que eu não posso entrar, se eu não tenho calçado, eu não posso ir na igreja descalço? Se eu não tenho roupa, será que eu não posso ir com... A roupa pode ser velha, mas só lavar e ir com a mesma roupa. Às vezes a sociedade exclui pessoas. Às vezes nós excluímos pessoas, porque aquela pessoa não fala como a gente quer, não se veste como a gente quer, não tem o dinheiro que a gente acha. A gente acaba excluindo pessoas. Temos que ter cuidado com isso. Lembrando que a espada tem dois lados, né? Para quem ouve e para quem prega, né? Diz assim, eis que uma mulher, verso 20, eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e veio por trás de Jesus e tocou na borda da sua capa. 21, porque ela dizia consigo mesma, se eu apenas tocar na capa dele, serei curada. Meu irmão, a mulher enfrentou a multidão para trocar a história dela, para mudar a vida dela. A multidão não me quer, meu irmão, empurra a multidão. Zaqueu subiu na árvore, essa aqui empurrou a multidão. Ah, ninguém me quer, meu irmão, Deus te quer.
Você é precioso para Deus. Você é precioso para nós. Deus te quer. Põe na tua cabeça. Isso é questão de crer. Eu creio. Então crê, meu irmão. Que você é importante para Deus. Você tem que empurrar a multidão. Você tem que empurrar as suas crises. Você tem que deixar de lado os problemas. Não adianta você passar 30 dias pensando no problema. Você tem que parar, deixar o problema de lado, como Jesus falou. Pedro, agora larga a rede. Encheu a rede de peixe? Encheu, Jesus, agora larga a rede. Ou seja, o seu problema espera. Você tem que ter uma hora com Deus, uma hora com a família, uma hora com os irmãos, uma hora de participar dos grupos da igreja. Todos nós temos problema, todos nós temos cruz para carregar. Eu sei o que é fome, sei o que é isolamento, sei o que é problema social, sei o que é agressão no lar, sei o que é ameaça, eu sei. Já contei para algumas pessoas a minha infância, a minha juventude, pode acreditar. Eu sei muito bem o que é violência doméstica, violência social, eu sei. Não estou dizendo que, ou menosprezando a sua dor. Estou dizendo que é possível você vencer, porque Jesus resolveu o problema de Zaqueu e Jesus também resolveu o problema dessa mulher, que na sociedade ela não poderia se aproximar de ninguém. Ela falou, não vou ligar para as pessoas, eu vou para a igreja para resolver o meu problema. Meu irmão, empurra a multidão, empurra esse problema para o lado. Ousa, tenha ousadia de crer. Se você se aproximar de Cristo, vai ter uma solução para você. Haverá uma resposta. Amém? Próximo texto, Marcos 7. Marcos capítulo 7, no 24. Diz assim a minha versão: levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom é Líbia, hoje em dia, né? Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque a fama dele, Tiro e Sidom, é um território litorâneo acima do norte de Israel, fora do território. Nós sabemos que o texto já diz lá, em Mateus 10, ele fala que Jesus veio para os seus. E essa mulher é grega, da invasão lá dos fenícios, na história de Israel. Então, ela não era uma judia, não era da descendência dos filhos de Éber, né, que são os hebreus. Ela era grega. Mas ela botou uma coisa na cabeça dela. Irmão, eu estou com um problema. Vou a quem pode resolver meu problema. Certo? Creia nisso. O seu problema pode ser gigantesco. Jesus tem uma solução. Se essa mulher, que não era para estar aqui nessa história, porque ela é grega, ela procurou Jesus. 25. Porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espíritos imundos, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Você já ouviu falar que Jesus cura, salva, liberta? Certo? Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. 26. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. E Jesus diz no 27, mas Jesus disse, deixa primeiro que os filhos se fartem. Minha filha, espere, ó. Eu não vim para te atender. Eu tenho um trabalho a cumprir. Meu irmão, ela resolveu o problema dela. Ela falou, negativo, irmão. É igual a história de Jacó. Onde falou, irmão, me solta. Você está se metendo. Irmão, só vou te soltar se você mudar minha história. Onde falou, eu vou quebrar você. Pode me quebrar no meio, irmão, mas eu não solto. Empurra a multidão, sobe na árvore. Eu não sei o que você vai ter que fazer essa noite, mas você tem que ter uma decisão na sua vida, no seu coração. Falar, eu vou resolver crer de verdade. Eu vou mudar minha história. Eu vou passar a me dedicar à leitura bíblica. Eu vou passar a me dedicar à oração. Eu vou tirar um tempo na semana para jejuar e buscar a santidade. Mude a sua história.
Eu posso pregar, outro pastor pode pregar, pessoas podem pregar, mas você tem que tomar uma atitude. Essa mulher tomou uma atitude. Zaqueu tomou uma atitude. A mulher de sangue tomou uma atitude. É ação. Deus já está disponível. Mas se você continuar achando que é indigno, porque tem pecado, meu irmão, já falei aqui, vou repetir. Deus já sabe do seu problema. É você que tem que mudar a sua atitude. É você que tem que se aproximar de Deus. É você que tem que orar. É você que tem que jejuar. É você que tem que buscar a santidade. Empurra o pessoal. Sobe na árvore, irmão. Amém? Mateus 8, por gentileza. Mateus capítulo 8, no verso 8. Mateus 8, verso 8, diz assim: mas o centurião, ou seja, ele é um chefe de um grupo de 100 homens, respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa. Ele foi honesto, porque ele era romano, um invasor, os homens dele faziam atrocidades, um homem indigno. Mas ele queria o quê? Uma solução, mesmo sendo indigno, mesmo com problemas, mesmo com pesadelos, mesmo com briga familiar. Muda a sua história, meu irmão. Muda a sua história. Ah, mas o romano falou, eu sou indigno. Se você pegar as histórias, né, do exército, quando Nero assumiu, meu Deus do céu, Nero assumiu na época de Paulo, e Paulo foi pedir apelo a César, ele caiu no pé de Nero. O cara era terrível. Entendeu? Então o romano tinha uma fama terrível. E ele foi até Jesus, falou: Senhor, se prostrou: Senhor, muda a minha história. Eu não quero mais ter essa mente pecaminosa, eu não quero mais ter vício, eu não quero mais ter mentira, eu não quero... Meu irmão, muda a tua história. Muda. Ah, mas eu fui criado. Muda a sua história. Deus já sabe da história. Jesus, quando pregou em Mateus 5 e diante, é mudança de comportamento. Se alguém te rouba, como você age? Se alguém toma tua capa, como você te age? Se alguém te ofende, como você reage? Se alguém te bate, como você reage? É um comportamento. Ele quer que você mude de comportamento, pense diferente. Se você ficar sempre na mesma retórica, achando que sempre será indigno, não vai mudar a sua história. Amém? Bem, eu espero que esse relato desses 4 personagens possa nos orientar, nos alicerçar a nossa fé, que nós possamos ser capacitados pelo Espírito Santo a ajudar aquelas pessoas que passam por um momento de crise espiritual e crise sentimental, emocional, né? Que há uma solução. A Bíblia tem solução para tudo. Agora, o problema é você ousar a crer. Se você tem dúvida, só olhar para o personagem. Roma existiu de verdade. Não é um mito, não é uma fantasia, não é uma alegoria. O Império Romano existiu. Massacrou vários povos. A Batalha de 33, depois de Cristo, em 70 e pouco, nossa, na fortaleza de Massada, um massacre terrível. As pessoas foram destroçadas, queimadas. Uma coisa terrível. Mas o romano falou: irmão, Jesus existe. Se ele existe, eu creio. E basta uma palavra. Eu já sei o que é ordem no céu. Eu já sei o que é cumprir ordem. E o romano falou isso: eu já sei. Eu sei que o Senhor é uma autoridade, irmão. Teu cara. Basta uma palavra. Ele se ajoelhou e falou: meu Deus. E Jesus se maravilhou disso. Meu Deus, nem meu povo pensa assim.
Irmão, muda a sua história. Tem essa vontade de mudar a sua história, tem essa vontade de acreditar sem ver, tem esse compromisso, como é que eu vou dizer, essa fúria de conhecer a Deus, no bom sentido, de, nossa, eu vou ser uma pessoa diferente, eu serei uma pessoa transformada, eu serei uma pessoa que realmente crê no Evangelho. Amém? Por aqui eu peço que o Espírito Santo venha nos capacitar, porque o pregador fala, mas quem dá o entendimento é o Espírito Santo, né? Que Deus possa nos abençoar e agradeço a Deus pela oportunidade. Obrigado, Paulo. Deus te abençoe. Amém, Osni. Amém. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Irmãos, alguém quer comentar? Vou colocar aqui, né, Osni, acho que todas as ações aqui, as passagens aqui, teve uma ação aqui do lado do personagem, né, Osni? Tem vezes que a gente fala que a gente ora para algumas coisas aqui, para emprego, para um monte de coisa, só que a gente não vai atrás, né? Aí fica difícil também, né? Então, assim, eu sei que bastante coisa aqui da cabeça, né? Você estava falando aqui de depressão, de sentimento aqui de inferioridade, a pessoa fica deprimida, a pessoa começa a ficar down mesmo, né, cara? A pessoa não quer sair de casa, chega uma hora, a pessoa tá com síndrome do pânico, um monte de coisa aqui. Já escutei relatos de pessoas do banco que a pessoa falou, cara, eu não consegui abrir a porta do meu apartamento e sair até o corredor, até o hall do apartamento. E pra gente aqui que eu nunca vivi isso, é estranho, né? Como que a pessoa não consegue? Mas ela falou, cara, você vai entrando numa depressão, você não quer mais sair da cama, né? Então, acho que ótima mensagem aqui, precisamos divulgar aqui o vídeo. E a dica aqui também, né, Osni, para quem precisar, procure médico, né? Tem bastante coisa, tem bastante remédio, que tem coisas aqui que o médico e a medicina ajuda também, e aí o espiritual mais ainda, né? Então, acho que é muito oportuna aqui a mensagem mesmo. Durante a pandemia teve muitos casos, né, de pessoas que se fechou, meu, a gente estava vivendo num momento super difícil aqui do mundo inteiro, mas é super importante aqui a mensagem mesmo. Glória a Deus, irmãos. Se quiserem comentar, fica à vontade. Obrigado pela palavra, Deus nele. Boa noite, irmãos. A paz. Beleza, meus Oi, irmãos? Dedé. Deus abençoe, irmão. Amém, irmão. Amém. Amém. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Glória a Deus, Dedé. Foi que livro, Paulo? O Osni leu 4 passagens aqui, viu, Dedé? Ah, ótimo. Tá bom? Depois acho que vale aqui o vídeo aqui reler. Né? Maravilha. Então, ele deu vários exemplos aqui em cima da Bíblia mesmo. Irmãos, mais alguém quer comentar? Ricardo, pastor, senão a gente ora aqui encerrando também, pastor. Glória a Deus, né? A palavra do Senhor sempre é edificante. A gente sempre vê a misericórdia do Senhor alcançando vidas. O caso de Zaqueu, o caso daquela mulher do fluxo de sangue, eles fizeram a sua parte, porque Jesus está disponível a todos. O que nós precisamos é fazer aquilo que o Senhor já nos capacitou para fazer, né? Ele dá o livre-arbítrio e espera que cada um tome a sua decisão. Ninguém pode decidir pela outra pessoa, né? Você escolhe ou aceitar o Senhor Jesus, ou mudar a sua vida, ou buscar a santificação, ou você se entrega, né? Porque é muito comum aquele sentimento de culpa ficar na mente da pessoa, a pessoa carrega aquele sentimento de culpa, eu não mereço perdão. A gente, lendo a palavra, vendo o próprio apóstolo Paulo, quanto ele deveria de ter esse sentimento, porque ele perseguiu a igreja, né? Ele consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir,
Eu posso imaginar o quanto o inimigo buzinava na cabeça do apóstolo Paulo. Quem é você para sair pregando, anunciando a minha palavra se você perseguiu? Mas Paulo, de fato, ele teve uma mudança, uma conversão genuína e ele superou esse momento triste da sua vida, porque ele fazia aquilo achando que ele estava fazendo bem, perseguindo aqueles que eram hereges na sua mente, né, que seriam os cristãos. Mas Deus tratou de uma forma muito pessoal com ele, e ele tomou posse e ele foi uma grande bênção. Agora, a atitude que nós temos que tomar, não espere que vai ser um mar de rosas, não. O inimigo não vai cruzar o braço e falar, já que ele se entregou, já que ele aceitou Jesus, deixa ele para lá. Não, o inimigo não se dá por vencido. Agora, nós temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que já venceu a morte, que está vivo, e ele prometeu que estaria conosco. Então, não precisamos ter o medo de saber que eu não sou capaz de fazer, eu não mereço. Não, não, nós não merecemos mesmo. É a graça de Jesus, né? Então, eu vejo o exemplo do apóstolo Paulo, que ele sabia que ele era o mais miserável dos pecadores, né? Ele se colocava como um dos piores, mas ele tinha a certeza que Jesus morreu por ele. Então, é o que nós temos que ter também. Cada um de nós temos uma história, temos uma situação, temos frustrações na nossa vida, e nós sabemos que só podemos vencer esses sentimentos, esses pensamentos, com Jesus. Então, tem uma frase, né? Se você quer tirar aquele pensamento ruim, superar aquele pensamento ruim, coloque pensamentos bons, ou seja, se alimente da palavra. Então, aquilo que você vai colocando, acrescentando, vai excluindo aquela podridão. É a mesma coisa você pegar um copo aí de uma água suja. Como é que você vai limpar aquela água suja? Começa a colocar água limpa. E automaticamente aquela água suja vai saindo e vai ficar só água limpa. Então, é assim que nós temos que encarar nessas passagens que o Osni colocou. As pessoas tomar uma decisão. A decisão é nossa. A solução é do Senhor Jesus. Mas a decisão é nossa. Jesus não pode decidir por você. Ele te dá todo o caminho, toda a forma de você ser bem abençoado. Mas ele espera a sua decisão. Por isso que ele respeita a nossa decisão, nosso livre-arbítrio. Glória a Deus pela palavra, Osni, pelos exemplos que foram preciosos, que aqueles que estão ouvindo também esta mensagem gravada, que realmente saibam que a parte que o Senhor tinha que fazer, ele fez. Ele morreu por você. Quem é que morreria por alguém? Talvez indigno, talvez você se sinta indigno, como foi colocado aqui hoje. Mas Jesus morreu por você, indigno. Então nós não somos dignos, mas nós somos agraciados pela misericórdia e pelo sacrifício de Jesus. Então, vamos receber esta dádiva com alegria e fazer a nossa parte, que é mudar a nossa vida. Temos que mudar. Não adianta alguém ter morrido por nós e eu continuar pensando, eu não mereço, eu não sou capaz. Aí você vai continuar nessa mesma situação, né? Tem doenças psicológicas, tem doenças físicas, todas elas têm formas de tratamento. Mas Jesus é a melhor forma. Ele é o médico dos médicos. Recorra a ele e você não ficará frustrado. Ele tem sempre uma solução para você, para cada um de nós. Amém? Glória a Deus pela palavra, Osni. Deus te abençoe, viu? Amém, amém. A palavra de Deus, ela é tão generosa que, às vezes, se você tiver com algum momento de tristeza, alguma coisa meio que para baixo, né? As pessoas, às vezes, têm aquela mania de falar, não, hoje eu amanheci meio para baixo. Pega a Bíblia, vai lá buscar, que você vai achar a palavra que te vai confortar. É buscar na nossa vida, como o pastor Calvin falou, é a positividade. Tem que falar de coisas positivas, tem que buscar coisas positivas, que a gente tem que buscar. Não é esperar os outros buscar para nós, não. Nós temos que correr atrás. Até é interessante que a primeira vez que eu fui na igreja quadrangular, né? E lá na época, a pastora Cidinha estava dando a palavra e ela colocou todos os grupinhos para fazer oração, né? Eu, a primeira vez, aí quem vai pedir oração? Tá? Eu fui pedir oração para os mortos. Meu Deus!
Aí a pastora Cia falou para mim, olha, não pode agora. Depois eu converso com você sobre isso. Ela com aquela delicadeza, aquela maravilha. Aí eu não sabia onde pôr a cara. Depois que eu me toquei, que não era o local. Porque, minha gente, isso é tão claro, né? Depois, é engraçado que depois que você vai estudar a palavra, vai ver direitinho, você vai ver que quanta besteira você faz ao longo de sua vida quando você é doutrinado por caminhos errados, digamos assim. Quantas coisas, depois você olha assim, meu Deus, toda vida que eu lembro disso, eu fico com vergonha de mim mesmo. Mas é falta de conhecimento porque não tinha tido a oportunidade de saber a verdade, né, Dedé? Mas glória a Deus que você foi procurar a verdade. Exato, Então, exato. e você fez a sua parte, a semente foi lançada e ela germinou, porque a verdade veio à tona, você conheceu a verdade, está firme nos caminhos do Senhor. Esse Graças é o a passo Deus. importante, né? O degrau que você subiu e continua subindo a escada aí na santificação. Glória a Deus pela sua vida também, Dedé. Exato. Amém, pastor Carlinhos. E foi gratificante isso, foi os primeiros degraus da escada foi nessa maravilhosa igreja aí, né? E isso é muito importante, a gente dar esse valor, sou muito grato a Deus por ele ter me colocado nesse caminho de luz, para mim saber o caminho que deve ser seguido, né? Isso me fez muito bem. Acabei de chegar de um curso de oração maravilhoso agora, estou estudando o livro de Sofonias. Maravilhoso, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. E vamos para nossas orações, né? Para Deus, Dedé. É bom que você não esqueceu mais, né, Dedé? Nunca mais pede oração aí pelos mortos. Né? Não. Amém. Irmãos, algum pedido de oração? Pastor, eu só quero agradecer aqui. Minha semana passada eu pedi oração pela saúde da minha mãe aqui. Tá tudo bem, graças a Deus. Tá as orações atendidas mais uma vez. Glória a Deus. Deus é bom, né? Amém. Deus é bom. Tem aqui o pastor principal da igreja aqui, pastor Gesso, ele fez uma cirurgia, fez os exames e acusou um tumor maligno. E a gente pede a oração por ele, pastor Carlinhos. E também a filha de um rapaz aqui, ela chama-se Marília, está se recuperando de uma cirurgia feita no olho. Peço oração para eles, né? E a oração de sempre pela nossa nação. Com certeza. Mais alguém? Eu peço a oração, pastor, pela minha mãe, que ela está arriada, minha esposa, e que Deus venha abençoar o meu trabalho e cada um de nós. Vamos orar sim, Reinaldo. Mais alguém, irmãos? Eu, pastor. Eu peço oração pelo Marcelo, né, que ele fez o exame na sexta-feira passada e disse que o câncer já espalhou para o pano, para outros lados, né, no corpo dele. Mas Deus tem poder para sarar ele, né? Aí eu peço oração pelo Marcelo e pelo Cício também, que ele fez outra cirurgia, que ele amputou uma perna e fez outra revisão na perna, está nas clínicas internadas ainda, mas ele disse que está bem. Eu falei com ele ontem, ele disse que está bem. Vamos orar, né? Ele teve que amputar uma perna, né? Foi, amputou uma perna e ele foi limpar. Ele disse que ia limpar a veia das pernas lá, uma sequela que estava na outra perna, né? Que já amputou, acho, 2 dedos. E pela dona Josefa também, aquela que está com AVC, né? Ela está bem melhor, viu? Diz que está movimentando o braço, a perna já. Eu creio em Jesus que Deus vai dar a vitória. Com certeza. Nossa oração tem que ser contínua. E Deus, ele pode, pela sua misericórdia, nos atender para a glória dele, né? Vamos orar sim. Mais alguém? Lembrar que a pedido do Bruno, né? Ele pediu para orar pela família dele, né? Verdade. Bruno e a Giane, né? Né? E o Lúcio. Isso. Mais alguém, irmãos? Então vamos orar, né? Agradecendo a Deus, porque ele tem sido bom. E a irmã Olímpia tem melhorado bastante. Ela esteve na igreja esse fim de semana e já deu
um breve testemunho, mas ela já colocou que como foi grande o livramento que Deus deu. Então, agradecendo também as orações de vocês pela nossa irmã Olívia, tá bom? Vamos orar agora. Senhor, muito obrigado, Deus, por esses momentos tão especiais que passamos, que estamos passando aqui em comunhão com os nossos irmãos, trocando experiências, aprendendo da tua palavra, sabendo que, ó Deus, a oportunidade de salvação, de redenção, de mudança já está disponível. O Senhor já nos deixou esta segurança que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, o Senhor já abriu os braços, o Senhor já morreu por nós, o Senhor já fez a obra consumadora naquela cruz. Precisamos tomar a atitude, ó Deus, de sentirmos que o Senhor está pronto para nos ajudar, que possamos buscar a tua presença na confiança, na santificação, na esperança, na certeza da vitória que virá em nome de Jesus. Queremos colocar agora esses nomes que foram colocados aqui, Senhor. Pastor Gerson, Senhor, é um servo teu que prega a tua palavra, que tem sido usado para a glória do teu nome. Senhor, tu podes, o Senhor é o médico dos médicos. Visita a vida dele agora, Senhor, onde quer que ele esteja, se está em casa ou no hospital, seja onde for, opera, Senhor, que a virtude do teu poder passe sobre aquela vida, sobre aquelas células cancerígenas, ó Deus, erradicando cada uma delas, Pai, que haja cura completa, porque ele é teu servo, com certeza irá testemunhar, glorificando ao Senhor. E nós, como corpo de Cristo, estamos orando, intercedendo, suplicando. Tenha misericórdia dele, Senhor, e que o Senhor possa ser glorificado através da sua vida. Oramos também pela Marília, Senhor, recuperação da cirurgia. Tu podes, ó Deus, fazer com que haja plena recuperação e que haja reconhecimento que o Senhor agiu, que o Senhor operou e que o Senhor curou completamente. Oramos, Senhor, pela mãe e a esposa do Reinaldo, que o Senhor possa estar abençoando a vida dela, Senhor, fortalecendo nos teus caminhos, renovando as suas forças, ó Pai, dando cada vez mais e mais desejo em te buscar, em te servir, em te adorar. Opera de uma forma geral nesta família, o Reinaldo também. Deus, de uma forma total, Senhor, que esta família seja alcançada a cada dia, fortalecida a cada dia pelo Senhor. Oramos pela nossa nação, o Brasil, Senhor, que está nesse caos político, social, econômico. O Senhor pode mudar. E nós, como servos teus, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, nós temos o dever de orar, de clamar, de suplicar e de declarar que o Brasil é do Senhor Jesus. Nós declaramos com fé, com autoridade, com ousadia, sabendo que o Senhor tem poder para mudar qualquer circunstância. Portanto, liberta o nosso país, Senhor, da mentira, do engano, da fraude, da corrupção, da maldade, da injustiça. Liberta esta nação, é o nosso clamor, é o nosso pedido. Perdoe o pecado desta nação, sara esta nação, converte esta nação, é o nosso pedido, Senhor. Também oramos, Senhor, pelo o Marcelo, Senhor, a metástase do câncer que ele teve. Deus, tu és o médico dos médicos. O que é para o Senhor curar? O Senhor pode, basta uma palavra, como aquele centurião mencionou, basta uma palavra. E ele demonstrou uma fé ali genuína, e o Senhor demonstrou, ó Deus, que não havia fé igual em Israel. Então, Senhor, basta uma palavra e esta vida poderá ser totalmente restaurada. Portanto, Senhor, nós declaramos na autoridade do nome de Jesus, colocando a nossa fé em ação, que esta vida seja tocada agora, em nome de Jesus, e que isto seja revertido em testemunho, glorificando e exaltando ao Senhor. O Cícero, o Senhor também, a Josefa, que teve um AVC. Ó Deus, opera nestas vidas. Tenha misericórdia, Senhor. Temos clamado por eles. Sei que o Senhor está ouvindo, porque o Senhor é Deus de graça, misericórdia e compaixão. Oramos pelo Bruno, Senhor, e a Giane, as debilidades, Senhor, físicas que eles têm. Opera, Senhor. Tem misericórdia. Tu podes reverter também essa situação. Ajuda também o corpo físico e a parte sentimental, a parte emocional deles, ó Deus, que o Senhor possa tratar profundamente esses corações. Mas tu podes restaurá-los, ó Pai. A nossa fé está firmada na rocha que é Cristo. E nós declaramos em nome de Jesus a cura deles, ó Pai, para a glória do teu nome. O Lúcio também, Senhor, firma cada vez mais os seus passos nos teus caminhos, ele e a sua família. E cada um de nós, Senhor, ajuda-nos a nos mantermos fiéis, te servindo, te louvando e te adorando. Dá-nos a todos uma noite tranquila, de paz,
no restante da semana, na direção do teu Espírito Santo. É a nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. Amém. Glória a Amém, meus Deus. irmãos. Maravilha. Boa Cadê o semaninha. Marquinhos? Não veio hoje? Tá de folga. Ele deve estar voltando lá do Espírito Santo, deve estar no ônibus do Dedé. Ah, tá. Então deve ser. Ele falou que ele ia lá no feriado, então acho que deve estar voltando aí. Acho que não conseguiu chegar ainda. É verdade. Amém. Deus abençoe o retorno dele. Amém. Deus Amém. abençoe a todos, viu? Amém, Verdade, pastor. amém, Deus pastor abençoe. Boa noite para Paz, todos. Amém, Ricardo. pastor. Boa noite a Obrigado. todos. Boa noite, irmão. Dorival. Boa noite, irmão. Boa noite, pastor. É.